boa noite a todos. É um prazer a gente, mais uma vez, se encontrar em uma reunião tão importante, num evento em que nós todos saímos enriquecidos e, ao mesmo tempo, nós temos a oportunidade de contribuir para que tudo isso seja ainda maior através do nosso engajamento, da nossa energia, do nosso compartilhamento. Nós agradecemos a todos. A Catalmed que tem feito um trabalho muito importante nessas jornadas que são feitas, esta é a terceira, e trazendo o professor, doutor Miguel Gali, como sempre, com muita sabedoria, abordagem, para compartilhar com a gente aquilo que é mais importante, que é a sabedoria de como atender, de como compor um processo de tratamento e, acima de tudo, como obter resultados com os nossos pacientes, os nossos clientes, porque este é o objetivo. É o objetivo de cada profissional que está aqui presente nessa noite e é o objetivo da Catalmedic, que sempre visualiza entregar o melhor, não só a melhor qualidade dos produtos, mas também assuntos que realmente enriqueçam as nossas vidas. E o professor doutor Miguel Gali tem feito isso de uma forma muito, mas muito interessante. E hoje falar sobre metabolismo, né? E falar de metabolismo, regeneração celular, e, enfim, tudo aquilo que é importante para fazer a base da resposta do organismo diante daquilo que você, profissional, eu e tantos outros, enfrentamos no dia a dia a nível de consultório, a nível de clínica. Então, professor Miguel Gali, agora é contigo. Vamos compartilhar essa noite. Saímos aqui enriquecidos, mais do que já Amém. estávamos, para Amém. podermos atender melhor ainda. Esse é o Amém. objetivo. Um É abraço. hoje. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Nivaldo, mais uma vez, gratidão. Fico muito feliz com a sua presença. Você e a Érica são parceiros aí de estrada, né? A gente tem, no paralelo da nossa profissão de representante, etc., a gente tem muita ânsia de conhecimento, porque a gente sabe que o conhecimento ele sempre teve mais valor que o próprio dinheiro, né? Eu conheço pessoas aí que têm recursos materiais que não têm as informações para se cuidar no básico. Aí, de repente, a pessoa te Verdade. procura, se indica alguma coisa, Nivaldo, ele acha uma loucura. O magnésio participar de 600 reação metabólica, né? A suplementação de cálcio, ela vai te matar 5 anos mais cedo se você não suplementar com coisas básicas que as pessoas não sabem. Então, isso aí nos motiva realmente, né? Eu me lembro de uma vez que eu estava conversando com o Osni Ramos e ele pegou e falou assim para mim. Poderia ser de outra forma, mas você e os seus amigos todos trabalham na área da saúde, então você abraça isso aí com responsabilidade, porque vocês estão cuidando da vida das pessoas através de informação, né, meu irmão? Basicamente isso aí. Tem que ser compartilhado, tem que ser ensinado, tem que ser esmiuçado. E pessoal, gratidão pela presença de vocês mais uma vez. Eu estava aqui antes de entrar conversando com o Nivaldo a respeito do seguinte. O nosso metabolismo, que é tão importante, né? Começa lá na base, o metabolismo celular. A gente vive, o nosso corpo, o nosso metabolismo, ele está passando por enfrentamentos que o nosso corpo não estava projetado para isso, não estava preparado para isso, não é? Os próprios alimentos, que são tão importantes por causa dos nutrientes, hoje são alimentos vazios, né? Alimentos que não têm a quantidade correta, muito pelo contrário, né? Conservantes, aditivos, é uma química muito grande que chega, bate lá no intestino, destrói a microbiota, desacelera o processo celular, porque o corpo não sabe o que fazer com aquilo, então, enfim, a gente precisa de fato da suplementação, de abrir mão aí dessa ideia errônea de que o metabolismo ele trabalha no automático, eu vou fazer o que eu quiser, eu vou comer o que eu quiser, quando na realidade você acaba se prejudicando.
né? Se você não prestar atenção no que você pode fazer para acudir nessa maravilha, não é, criada aí por Deus, que é o metabolismo humano, nesse enfrentamento epigenético com o meio, que hoje ele é completamente nocivo. Eu comento sempre aqui que antes isso não acontecia, mas pesquisadores descobriram que a primeira coisa que acontece quando você toma um café da manhã, ou quando você almoça, ou quando você janta, é uma inflamação sistêmica no organismo. Inflama o estômago, depois vai inflamando o intestino, entendeu? Então, é fundamental, não é, que você procure alimentos menos contaminados pela modernidade, né? E uma segunda coisa que viria muito bem, não é? Você comer menos, né? Procure comer alimentos ricos, orgânicos, à medida do possível, e diminua a ingestão de alimentos de fato, entendeu? Porque você vai dar tempo, pelo menos, do seu metabolismo jogar fora aquela confusão que você comeu no almoço ou no jantar. Porque se você não fizer isso, o seu organismo, o seu metabolismo, ele vai ficar durante a madrugada, que é o horário correto para renovação celular, tentando digerir essa química, metal pesado, tintura, conservando durante a madrugada, e isso aí, a longo prazo, é muito complicado, né? Então, fica aqui a minha dica de vocês pararem mesmo, literalmente, de jantar, ou comer pouco à noite, ou comer comida bem leve à noite, para que seu corpo possa digerir a sujeira do almoço, né? E eu não tenho pudor em usar essa palavra, e a contaminação menor que foi o jantar, né? Então, a gente não está comendo mais alimento de qualidade, a gente acaba criando um processo metabólico lento, estagnado, acaba aí, então vem lá o seu órgão de choque, porque todo mundo tem um órgão de choque, é o primeiro que vai sofrer, o primeiro que vai se manifestar em função do quê? Do excesso de toxina que você coloca no corpo, que impossibilita o metabolismo correto daquilo que a gente come. Então, nós não vivíamos isso há 20, 30 anos atrás. A gente está vivendo isso e a gente precisa se cuidar, tá? Então vamos lá. Bem-vindos. Metabolismo humano, vitalidade celular, novas perspectivas para profissionais da saúde. Então, basicamente, eu preparei esse material aqui na base de pergunta e resposta, que eu acho bem mais intuitivo para gravar, né? Basicamente, o que que é o metabolismo? É um conjunto de reações químicas, tem o catabolismo, que ele vai gerar energia, e o anabolismo, que ele vai metabolizar isso aí, de repente de uma forma até negativa, se não estiverem ali os nutrientes adequados, ele vai tirar nutriente de massa magra. Tem que prestar atenção nisso aí. Nós vamos aprender isso aqui hoje. Então, é um conjunto de reações químicas que compreende catabolismo e anabolismo, que ocorre no organismo para transformar alimentos e bebidas em energia, mantendo o corpo vivo e funcionando. O metabolismo regula funções essenciais como respiração, circulação sanguínea, temperatura corporal e reparação celular, utilizando enzimas para produzir energia através de um processo chamado ATP, que é o ATP é uma molécula que ele precisa estar livre, limpo e funcional dentro da mitocôndria para gerar energia e, consequentemente, para começar a movimentar o metabolismo. Então, é muito importante a gente entender a questão da mitocôndria. Nós vamos aprender daqui a pouco. Então, conceituando, né, anabolismo e catabolismo são as duas fases do metabolismo. Enquanto o anabolismo constrói moléculas complexas a partir de moléculas alimentares simples, nutricionais simples, gastando energia no crescimento, reparo de tecido e armazenamento de energia, o catabolismo ele quebra moléculas complexas e substâncias mais simples, liberando energia metabólica. Eles são parceiros de trabalho, só que não pode ter uma disfunção. Na prática, o anabolismo ele promove o ganho de massa muscular através de um processo metabólico correto, e o catabolismo, temido por atletas, ele pode quebrar o próprio tecido muscular para obter combustível. Eu me lembro que lá na década de 70, as pessoas na terceira idade não tinham
tanta flacidez, não é? Tanta perda de massa muscular, né? Você percebia que a pessoa tinha a idade X, né? O desgaste natural do corpo, só que não eram pessoas tão fisicamente fragilizadas como são hoje, né? Porque ela recebia um equilíbrio aí, né? Anabolismo e catabolismo não se confrontavam porque a nutrição ela tinha um equilíbrio ali. Então, importantíssimo a creatina, suplementação da creatina, nossa creatina do Quanto Suplementos. É uma linha da Catalmed excelente. Ela é monoidratada. O que é monoidratada? Ela tem uma molécula de água para melhorar o aproveitamento nos receptores celulares. A creatina é tão impressionante que a quantidade de estudos a respeito da creatina é imenso, né? E fica aí na cabeça de vocês uma coisa: a creatina ela é uma promotora da massa muscular magra, e é importantíssima para o coração. Por quê? O coração ele é um músculo que ele precisa estar sadio e ele consome muita energia. E olha que coisa interessante, uma descoberta recente, uma descoberta nova. é, Se você toma creatina para você ganhar massa e etc., é bom que você saiba que a creatina ela promove uma saúde cardiológica perfeita, porque ela vai suprir um músculo que é utilizado diuturnamente de uma forma muito potente, não é? Amparando aí a produção de proteínas corretas que reparem e que dão suporte de renovação aí na musculatura do coração. E não é só isso. Olha que interessante, a creatina, e não se sabia isso, ela é promotora da reconstrução dessa molécula chamada ATP, que é a molécula que vai promover, que vai criar energia dentro das mitocôndrias. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Então, quem tiver com caneta aí e com papel, pode escrever e vão estudar para vocês compartilharem isso aí. A energia está baixa, a pessoa não tem interesse em ganhar massa magra, ela acredita que creatina e whey protein sejam só para físio, né? E na realidade, o que que acontece? A creatina, ela mantém a energia do corpo em dia. Porque quando você faz ingestão da creatina, você está promovendo, literalmente, uma renovação das pecinhas ali da mitocôndria, que é a produtora de energia lá no citoplasma, tá? O whey protein, ele tem uma função muito parecida, né? O lance legal do whey protein é que ele é uma proteína legal, compatível com o organismo humano, e que ele metaboliza muito rápido, e ele vai apoiar aí no ganho de massa magra, tá? Agora, essa dupla aí, a gente poderia colocar, sabe mais o que aí? O magcatal. Se você, vamos pensar só na saúde do coração, na saúde cardíaca, mas existem outras ramificações, né? Se você toma creatina, se você toma whey protein ou se você toma só a creatina, mas você faz suplementação com magnésio, que o magnésio ele é o marca-passo biológico do coração. O magnésio ele controla os batimentos cardíacos. Já pensou você cuidar dos batimentos cardíacos do coração e do funcionamento físico e muscular do coração através da suplementação da creatina? E é óbvio que existem mil e uma utilidades na creatina, e uma delas é evitar o Alzheimer e o Parkinson. A creatina, quando ingerida e quando ela bate no cérebro, ela provoca uma renovação neural, entendeu? Então, muito importante, vamos controlar aí o anabolismo e o catabolismo, que são dois processos aí necessários, não é? Para o metabolismo correto do corpo, anotando isso aí. Depois vocês façam o balanço, vejam que vocês vão precisar e adquiram esses produtos. Mas creatina e whey protein são importantíssimos para uma boa saúde metabólica. Metabolismo funciona no automático? Não, o metabolismo precisa de energia diária, proveniente de nutrientes como carboidratos, gorduras, proteínas e de uma rotina saudável para funcionar de forma eficiente. Ele depende de boa hidratação, de um sono adequado, atividades físicas como a caminhada,
e alimentação regular para evitar que o corpo economize energia. Então, eu costumo falar que, e é uma coisa tão óbvia, às vezes, quando eu comento isso, as pessoas se encantam. Ó, eu estou com problema renal, eu estou com problema de fígado, eu estou com problema de bexiga, eu estou com problema de intestino, né, problema pulmonar. A primeira coisa que você tem que fazer, óbvio, procurar uma ajuda, uma orientação médica, mas é fundamental que você faça uma caminhada. Sabe por quê? Porque o organismo humano ele não pode ficar estático e ocioso. Literalmente, ele cria lodo. Ele vai criar aí uma disfunção física em função dessa ociosidade, quando na realidade, inclusive, tem pesquisas em cima disso aí. Se você, é só um exemplo, se você tiver um problema renal e você já estiver fazendo tratamento, se você começar a caminhar, né? Colocar os rins lá para funcionar, não é? Você vai ter uma resposta funcional bem mais efetiva do que se você ficar só no medicamento. Então, ó, é fundamental, não é, para o metabolismo que você movimente o corpo. É fundamental. O seu metabolismo vai agradecer, porque literalmente ele precisa, o corpo inteiro precisa pegar no tranco. A nossa vida é muito ociosa, não é? E tem as questões todas aí, né? Do benefício da caminhada, são muitos benefícios. De onde vem a energia para que se efetive o processo metabólico? Basicamente, diretamente das mitocôndrias, que são essenciais para o metabolismo. Elas são conhecidas como as usinas de energia das células e são responsáveis pela respiração celular e pela produção de cerca de 90% da energia dessa moléculazinha que é o ATP aí, que nosso corpo precisa para funcionar. Elas transformam a glicose e os ácidos graxos em alimentos em moléculas de energia, promovem todas as atividades do corpo, as etapas vitais do metabolismo, como o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons. E aqui eu não vou me furtar de comentar algumas maravilhas a respeito aí das mitocôndrias, né? Elas ainda encantam muito, né, as pessoas que acham incrível, né, a gente ter de 200 a 500 mitocôndrias em cada célula, que são pilhas na realidade, que foram colocadas ali. Tem uma coisa muito doida na historinha das mitocôndrias, é que a mitocôndria ela tem um DNA à parte. A mitocôndria, o DNA da mitocôndria, ele não é o DNA do resto do nosso corpo. Ela tem uma informação genética incrível que não é correspondente com o resto do corpo. Ela tem um DNA próprio. E tem mais uma coisa. Ela é uma organela que acredita-se que criou essa sinergia celular perfeita para ter a segurança e a proteção da membrana celular. Ela é incrível, ela é maravilhosa, mas ela precisava morar dentro de algum sistema que fizesse, que perpetuasse, né, a existência dela e a replicação dela. Então, o que foi que aconteceu? Ela foi agregada à célula, ao citoplasma, e aí a célula toda começou a funcionar de uma forma incrível, porque estava recebendo energia global das mitocôndrias lá dentro. Tem uma outra coisa incrível a respeito das mitocôndrias, que as mitocôndrias elas são uma herança materna, né? Então, nós recebemos as mitocôndrias da mamãe. A mitocôndria masculina ela se aloja na cauda do espermatozoide antes de chegar no óvulo, na hora da concepção, mas toda essa energia ali que a mitocôndria está criando na caudinha do espermatozoide, ela é gasta nesse processo ali de busca pelo óvulo. Agora, o mais incrível, que eu fiquei muito curioso, né? Eu falei, meu Deus, por que isso, né? Se acaba adentrando qualquer mitocôndria masculina dentro da célula, uma mitocôndria que acidentalmente é do pai, ela cai dentro da célula, o feto, durante o processo de gestação, ele elimina.
Lembra lá do Baby da família dinossauro? Não é a mamãe. Ele põe para correr, né? Mas é divino isso aí, é uma coisa maravilhosa, não é? As mães não contam? Eu vou contar vocês. O que uma mãe gostaria de fazer se fosse possível, né? E ninguém ficasse sabendo. Ela queria ficar do lado do filho dela pro resto da vida. Ela queria estar ao lado dele pro resto da vida. Aí tem mãe que fala assim nas palestras: eu não, eu ponho para correr, eu jogo da árvore, eu não quero nem saber, criei é pro mundo. E tudo mentira. Meu, ninguém escapa do amor de Deus. A criação é maravilhosa. Ninguém escapa do amor de Deus. E o amor de mãe, ele é muito parecido com o amor de Deus. Apesar desses tempos difíceis que a gente está vivendo aí, ainda é um amor genuíno e verdadeiro. Mesmo que existam exceções, não tem melhor. Tá bom? E vai saber por quê, né? Que a natureza falou, não, ele vai ficar vivo pro resto da vida por causa da mãe dele, não é por causa do pai, não. Vamos parar por aqui, senão os pais aí na sala me pegam na saída, né? Tão importantes, né? Também se o espermatozoide não ia ter, né? Concepção. Então, o que mais as mitocôndrias fazem? Controle da inflamação, produção de neurotransmissores, modula o estresse oxidativo, sinalização imunológica e envelhecimento celular, adaptação física aos exercícios, funcionamento cerebral global. Nós temos lá dentro do cérebro 86 bilhões de neurônios. Imagina se as mitocôndrias não tiverem efetivas produzindo energia dentro dos neurônios. Não é a confusão que dá. E não é apenas sobre energia, é sobre como o organismo responde ao ambiente, à alimentação e ao estilo de vida. Então, é fundamental que a gente mantenha. Nós estamos aqui discorrendo em partes, não é? Nós estamos falando das mitocôndrias agora como a base do processo metabólico humano, mas é fundamental que a gente faça elas vivas, felizes e funcionais. Entendeu? Lembrar da coenzima Q10, né? Eu tenho um negócio para contar para vocês hoje incrível. Não é só a coenzima Q10, tá bom? Vamos colocar a creatina nas nossas vidas, só informação bacana, e mais essa aí, viu? A creatina, ela reconstitui essa molécula que é o ATP e que ajuda na formação de energia dentro das mitocôndrias. Eu posso otimizar esses benefícios? Deve otimizar. Estava conversando com o Nivaldo no começo aqui, que é um milagre, né? A gente enfrenta aí problemas de saúde, a gente corre atrás, não é? Mas a gente é atacado o tempo todo, não é? O nosso metabolismo ele não sabe o que faz mais, não é só um metabolismo. Sistema imunológico, não é? é, Nervo vago, o sistema parasimpático e simpático. A gente tem que ter um equilíbrio emocional muito grande, não é? Eu não se ouvia falar em síndrome do pânico, não é? Transtorno borderline, essas coisas todas. Mas olha só o que que o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, basicamente, está enfrentando, não é? O ser humano, ele acha que o outro ser humano é inimigo. Ah, vamos confrontar, ó, que besteira. Lembra? Não sei se foi aqui na sala ou em outro lugar, que há uns anos atrás foi feita uma pesquisa de trânsito nos Estados Unidos e foi passado um formulário lá anônimo para você contar para a pesquisa, para o formulário, o motorista que está do seu lado no trânsito. O que que ele é para você? Ele é um motorista igual a você? Ele é um estranho ou ele é um inimigo? Ou responderam que o motorista que está no lado do ser no trânsito, coitado, né? De repente está ali correndo para sobreviver. Aí, por falta de maiores informações, ele é seu inimigo. Está explicado? Porque o povo briga à toa no trânsito, já sai com arma, já sai xingando a família inteira, querendo matar o outro, porque pelo fato dele não conhecer o cara, o cara é inimigo dele. Aí você para. Bom, nós vamos falar mais sobre isso aqui. Você imagina o que que não acontece com os hormônios do seu corpo. Você imagina o que que não acontece com a moléculazinha lá de ATP, de energia, dentro das mitocôndrias, com as células todas, não é? Meu, é recuperar o amor, seja lá onde ele estiver, viu? Mas correndo.
Ah, eu tenho dificuldade para amar, eu tenho dificuldade para amar, para amar. Então comece a se educar, senão você vai sofrer muito fisicamente se você tiver dificuldade para amar, né? Posso otimizar esse benefício? Deve. As coenzimas Q10 e a coenzima A são nutrientes essenciais que atuam dentro das mitocôndrias, das usinas de energia das nossas células. Essas duas coenzimas, elas são indispensáveis para a cadeia respiratória, ajudando a produzir 95% da energia do corpo e funcionando como poderosos antioxidantes contra radicais livres e o estresse oxidativo. Não é só a coenzima Q10 que ela promove isso aí, né? A saúde ali metabólica da mitocôndria, mas a coenzima A também. E onde a gente encontra? A gente encontra a coenzima Q10, uma quantidade legal, lá no Multicatal, lá no Multicatal, um complexo maravilhoso, né? Eu indico ele muito para disfunções plurimetabólicas, né? Ele é brilhante em caso de controle glicêmico pelo processo antioxidativo, né? E ele tem nessa composição incrível dele aí 30 miligramas de coenzima Q10. Mas nós temos também coenzima Q10 uma quantidade legal lá no Catalvision e no VitaCard. Daqui a pouco vocês vão entender por quê, tá? Procurar na alimentação, deve procurar na alimentação. Mas hoje a alimentação ela não pode trabalhar sozinha a favor da nossa saúde. Tem que fazer suplementação, viu? Então, atualizando aí, ó que interessante. Pesquisas mostram que a luteína e a zeaxantina são carotenoides com forte ação antioxidante, especificamente em tecidos com alto metabolismo, que possuem muitas mitocôndrias, atuando contra o estresse oxidativo e a inflamação na base do metabolismo humano. O metabolismo humano, o metabolismo global, é que te faz emagrecer, que regula seus hormônios, melhora seu cabelo, melhora sua pele, papá. Tudo isso começa lá na mitocôndria. A mitocôndria, ela gera energia suficiente para o citoplasma da célula funcionar direito e de uma forma funcional. Essa informação é uma informação vibracional também, que ela é sinalizada para que outras células peguem essa informação. E o incrível é que a luteína e a zeaxantina são dois carotenoides que estão presentes ali no Catal Vision, a luteína, a zeaxantina e a astaxantina são carotenoides que conseguem penetrar dentro da mitocôndria para gerar ali uma função antioxidante, por enquanto a gente sabe que é isso, né? Então esse produto aqui, ele é um produto maravilhoso, o Casal Vision. Sabe por quê? Porque os óleos têm uma quantidade muito grande de mitocôndria, os olhos, o coração, o cérebro, né? Mas os olhos em particular, porque ele ocupa de 30 a 65% da energia global do cérebro. Então, os olhos, eles funcionam de uma forma perfeita, e eles precisam de muita proteção, né? Então, o que que nós temos nesse produto maravilhoso aqui, a Catalvision? Ele é especificamente para a saúde ocular. Só que comecem a pensar no Catalvision como um promotor efetivo de um metabolismo legal. Ó, coenzima Q10, que não vai ficar só ali no olho. Elas compartilham informações, vocês vão ver daqui a pouco. A luteína, a zeaxantina, a vitamina E e a vitamina C. Então, esses elementos aí, eles são promotores de um metabolismo global dentro do corpo, que essas informações todas são compartilhadas e a gente sabe da importância dos olhos, não é? Então, toda vez que você, minha vista está fraca, estou fazendo tratamento dos olhos aí, me indicaram o Catalvision. Eu sei que se você estiver tomando o Catalvision, é importante que você saiba que você está promovendo um metabolismo global no seu organismo, que vai melhorar a sua disposição, entendeu?
E tanto a luteína quanto a zeaxantina elas correm lá para a pele também, né? Porque o sangue leva os nutrientes para tudo quanto é lado, né? E você não vai sofrer o estresse oxidativo dos raios ultravioletas, entre outras coisas. Mas eu fiquei apaixonado a hora que eu li que o carotenoide, se ele for de boa qualidade, ele consegue, ele vai lá na mitocôndria. Ele bate lá e fala: "Ó, o que está precisando limpar aí?" Entendeu? Então, Catal Vision é um produto específico aí para a saúde ocular, mas que afortunadamente tem uma composição que ampara o nosso metabolismo. Ah, Miguel, então que doido, eu posso recetar o Catal Vision para uma pessoa que quer emagrecer? Você vai estar fazendo um favorzão para ela, viu? Tem um outro produto, tem um outro carotenoide que é extraído de algas. E o camarão, ele é vermelho porque ele come essa alga, que é a astaxantina. E a astaxantina, nós também temos a astaxantina na Catal Medic, e ela é fantástica. Por quê? Porque ela é um anticancerígeno potente. Tem estudos individuais sobre a astaxantina, e ela está naquele produto da linha Oma Equilíbrio, que é o colágeno. Então, na formulação do colágeno, da linha Woma Equilíbrio, tem astaxantina. Quando você for fazer suplementação de colágeno, estiver tomando esse produto, é bom que você saiba que você está protegendo seu corpo contra disfunções paralelas. Mas esse benefício que você acabou de contar, ele é só local? Não. As mitocôndrias, que são a base do metabolismo perfeito, interagem entre si de maneira complexa e constante, através de redes tubulares interconectadas para troca de nutrientes e aperfeiçoamento genético. É um trabalho ativo e coletivo para manter as células saudáveis e metabolicamente ativas e funcionais. Isso aqui é uma foto real. Ó, aqui nós temos uma mitocôndria, ó, outra mitocôndria, então essa foto tem várias mitocôndrias. Só que essa foto aí é muito legal porque é um momento de compartilhamento. Elas estão compartilhando informações. Tem até um nome científico aí que eu acabei, como é que chama? Eu acabei esquecendo, mas todo benefício que você provoca numa mitocôndria em qualquer lugar do corpo é compartilhado, entendeu? Aqui elas estão compartilhando, todas gerando energia de uma forma satisfatória para que você tenha uma boa resposta metabólica, fisiológica. E se essa energia toda acumular? Quando o metabolismo acumula energia, ele transforma o excedente calórico, ou seja, quando ingerimos mais calorias do que gastamos em reservas, principalmente de gordura. Por quê? Se você come muito carboidrato simples, bebe refrigerante, come açúcar de todas as formas, você vai criar uma resistência insulínica. A insulina não vai saber mais como colocar a vida das células, que é a glicose dentro delas, e vai criar no interstício aí, vai acumular gordura no seu organismo todo. E aí a gente volta para a ideia do começo: ah, legal, meu metabolismo, ele está no automático. Nunca teve no automático. É que antigamente a gente não se matava com tanto açúcar, com tanta farinha refinada, entendeu? Então, esse processo é um mecanismo de defesa do corpo, mas que pode levar ao ganho de peso e outros efeitos metabólicos indesejáveis e nocivos, como diabetes e desregulação hormonal. Vitaminas ajudam no processo metabólico? Elas são fundamentais, né? As principais vitaminas que controlam e aceleram o metabolismo, convertendo alimentos em energia, elas pertencem à primazia do complexo B. Elas atuam como cofatores enzimáticos na quebra de carboidratos, proteínas e gorduras, sendo cruciais para o funcionamento metabólico. Estava conversando com o Ivaldo é um homem sábio. Estava conversando com ele aqui especificamente a respeito de uma vitamina do complexo B. Ele falou: Miguel, eu concordo, mas o complexo B todinho, ele promove um bom metabolismo, porque as nossas estruturas celulares, elas são todas diferentes uma da outra. Cada uma
precisa de um nutriente, de um aporte, né, diferente, e o complexo B ele é fundamental para todas as células. Então, se você está tendo dificuldade metabólica, coloque o complexo B na sua rotina. Você vai perceber que você vai ter uma recuperação, né, do seu metabolismo muito mais rápido. E principalmente se você estiver fazendo esforço para isso, né? Diminuindo a ingestão de comida contaminada, fazendo uma caminhada, não é? Procurando dormir direito, não comendo à noite, comendo pouco à noite, não é? Então, nós viramos literalmente, né? E eu não quero ser o emissário de péssimas notícias, mas a gente se tornou refém hoje de uma situação terrível, que é a nossa obrigatoriedade de nutrição. A gente precisa se nutrir de qualquer forma. Mas está tudo tão contaminado, não é? Que é fundamental, inclusive, que você beba muita água para esse alimento ele ser metabolizado logo e defensivo agrícola, manipulação genética, não é? Corante, conservante seja eliminado mais rápido, tá? Fundamental beber água, não nas refeições, durante as refeições, mas durante o dia, para que seu metabolismo não sofra com tantas informações desconhecidas para ele, que aparecem com a nossa alimentação. Como as vitaminas do complexo B agem nos nossos corpos. Olha que coisa incrível. A vitamina B1, que é a tiamina, essencial para a conversão de carboidrato em energia. A vitamina B2, que é a riboflavina, participa na produção de energia, na mobilização de metabolização de gorduras. A vitamina B3, niacina, incrível a niacina. Pesquisem depois a niacina em particular. Atua no metabolismo de macronutrientes e na síntese de hormônios. E a vitamina B5, que é o ácido pantotênico, é necessária para a síntese da coenzima A, que é irmãzinha da coenzima 10, que são fundamentais para a geração de energia dentro da mitocôndria. Mas o que é a coenzima A? Ela é uma molécula fundamental para o metabolismo celular, preste atenção, viu? Agindo como um cofator essencial na oxidação de ácidos graxos no ciclo de Krebs. Então, dentro da mitocôndria, para a produção de energia, a médica hoje falou para mim: não tem jantar de graça, né? Eu falei: não, senhora, nem se for um beijo o cara quer. Então, na produção de energia, dentro da mitocôndria também acontece uma oxidação, não é não? Então, o que que a coenzima faz? Ela protege a oxidação, né, das mitocôndrias e protege a produção de energia junto com a coenzima Q10, transpondo, processando e ativando reações bioquímicas. Literalmente, a coenzima A, ela é parceira e ela é irmã da coenzima Q10, mas ela faz um processo fundamental. Ela é o começo do aproveitamento da Q10, que é tão conhecida e importante dentro das células, dentro das mitocôndrias. E a coenzima A, ela é sintetizada a partir da vitamina B5 que tem lá no nosso complexo, né? Também chamada ácido pantotênico. Repetindo, Miguel, fala de novo para mim o que que essa moça aí faz, né? A coenzima A. Ela é mestra em transpor informações atômicas que serão imediatamente reconstituídas em informações bioquímicas através da formação de moléculas. E mais, ela é fundamental para evitar a oxidação das mitocôndrias durante o processo de conversão do ATP em energia. É uma irmãzona? A coenzima A e a coenzima Q10 são parceiras, na verdade, elas são irmãs. Elas trabalham juntos de forma sinérgica dentro das mitocôndrias para a produção de energia celular. Embora tenham funções químicas distintas,
elas são essenciais para o funcionamento eficiente do metabolismo aeróbico. A coenzima A, ela começa o processo de Krebs. Ele é um processo muito bonito, mas tem uma terminologia toda científica, né? A coenzima A, ela vai transportando os elétrons para recriar e manter ativo aquela molécula do ATP dentro da mitocôndria, né? Aí a coenzima Q10, ela vai lá, ela pega essa molécula e transforma em energia. Então a coenzima A, ela começa o ciclo de Krebs da produção de energia, quebrando carboidratos e gorduras, e a coenzima Q10 atua na etapa seguinte, transportando elétrons para produzir a energia celular. Não tem. Era isso que estava comentando com o Nivaldo. Às vezes você vai lá, a minha energia não está boa, a minha disposição não está boa, meus pensamentos estão lentos. Aí eu comprei a coenzima Q10 porque ela foi indicada por um excelente profissional, que de fato deve ser, porque precisa indicar, né, uma suplementação. O cara sabe que não é só o balcão da farmácia. Mas não está fazendo efeito. Aí a maioria das pessoas pensa assim, é falso, porque eu estou tomando, eu continuo fraco, continuo desanimado. O que está faltando no seu corpo? Está faltando o complexo B, que tem o quê? Que tem a vitamina B5, que é o ácido pantotênico, que ele vai ajudar na sintetização da coenzima A dentro do corpo. Não dá para ficar sem um complexo B hoje em dia, viu? Olha que interessante, isso aqui é fantástico. A coenzima A e a coenzima Q10 têm relação com o tunelamento quântico? Lembra que, inclusive, a Érica comenta sempre comigo, né? Ah, que legal, você toca muito no assunto da biofísica, é importante. É importante você entender biofísica, porque a física clássica, ela aceita e concorda, porque isso aqui é ciência pura, mas ela não vislumbra ainda uma quantidade suficiente de profissionais ou de palestrantes que divulguem isso aqui. Ó, que é o tunelamento quântico? Ele é um recurso que o corpo tem para que, se você, tipo um exemplo que eu dou, que é o colágeno. Ah, eu estou tomando colágeno para melhorar o meu cabelo, melhorar a minha pele, a unha, sei lá o quê. A hora que você põe, a hora que a molécula de colágeno ela entra no seu corpo, de qualquer coisa, vitamina, minerais, a hora que você toma, se em determinada parte do seu corpo, lá no seu órgão de choque, tem uma deficiência, o tunelamento quântico ele permite que essas partículas elas corram para lá sem passar por obstáculos físicos. Isso é pura mão de Deus. Isso é pura sabedoria, entendeu? Então, se eu tomo aí o complexo B, né? Aí a gente pensava assim, né? Eu vou esperar a digestão, vou esperar metabolizar para ele fazer efeito. Meu, se o seu corpo tem uma deficiência, existe lá receptáculos, receptores celulares pedindo para ele ir para lá. Ah, mas primeiro tem que passar pelo intestino, tem que passar pelas fibras, pelos ossos. Não existe isso. Ele chega lá automaticamente através de um processo quântico chamado tunelamento quântico. E tem mais. O Nobel de Física, o Prêmio Nobel de Física, agora do começo do ano, ele foi dado para 3 cientistas, cada um de uma nacionalidade, que provaram o tunelamento quântico que vocês estão aprendendo hoje aqui. Então, vale a pena fazer uma suplementação produto de qualidade? É fundamental. Então, a relação da coenzima A e da Q10 com o tunelamento quântico está no papel fundamental que esse fenômeno físico desempenha em reações biológicas rápidas, especialmente reações enzimáticas. Então, elas são duas enzimas que, se elas perceberem mitocôndrias doentes em algum lugar do corpo, elas atravessam o corpo inteiro, como se fosse um raio laser, e elas se alojam ali, né, a coenzima A e a Q10, para começar a gerar energia ali. Parece ficção científica, é fantástico demais para ser verdade, meu.
As maravilhas da criação são tantas que se você procurar estudar um pouco, você vai morrer encantado com as coisas que você descobre, né? E é bacana que hoje a ciência vai lá, né, e fala, ó, vocês têm razão, foi confirmado, os testes foram repetidos e essa bênção chamada tunelamento quântico, ela funciona usada para o bem, usada para o bem. Se você tomar qualquer coisa, usar, ingerir qualquer coisa tóxica, o tunelamento quântico ele também pode compartilhar por algum motivo. Se você ficar fazendo muita ressonância magnética, muito raio-x, hoje nós sabemos que isso aí pode criar, através do tunelamento quântico, uma disfunção celular no futuro. Então, não pode abusar, tem que conversar com o médico ou com a médica para perguntar se de fato você vai precisar fazer a ressonância magnética ou o raio-x, porque você sabe que é para você fazer o raio-x, é para você vislumbrar uma imagem do equipamento de ressonância magnética, principalmente no equipamento de ressonância magnética, você tem que colocar partículas atômicas todas numa posição através do ímã lá, da gravidade lá altíssima. Acontece que quando eles desligam o equipamento, todas essas partículas elas deveriam voltar para onde elas estavam, para o seu para a camada atômica original. E a gente espera que isso aconteça, né? Mas de repente o tunelamento quântico puxa uma para cá, uma para lá, entendeu? E são os males necessários da modernidade, né? São equipamentos maravilhosos que a gente não pode abusar deles. Então, o tunelamento quântico é um mecanismo onde partículas atravessam barreiras sem necessidade da energia clássica para superá-los. Está ali, ó. Então, sem o ácido pantotênico, que é a vitamina B5, não tem tunelamento quântico da Q10 e nem da QA. Aí vai esperar. Se você tem deficiência da vitamina B5, do complexo B do organismo, o compartilhamento das coisas boas, saudáveis e sadias vai ficar comprometido. Olha o que é que nós estamos aprendendo aqui hoje. Nós estamos aprendendo que uma boa suplementação do complexo B ele vai permitir que todo o nosso organismo compartilhe suplementos, minerais e vitaminas e os próprios alimentos quando eles forem úteis para todo o organismo. É uma informação muito importante. Coloquem o complexo B na vida de vocês. Se antigamente a gente sabia que era bom, lembra? Ah, com depressão, fraqueza, dava o complexo B e funcionava, era maravilhoso, né? Hoje em dia nós estamos começando a vislumbrar os porquês. Por que, que o complexo B é importante? Por causa disso. Então, todo o complexo B humano, sim, são todas fundamentais. A vitamina B6, que é a piridoxina, é importante para o metabolismo de proteína, glicose e aminoácido. A vitamina B7, que é a biotina, é fundamental para o metabolismo dos ácidos graxos e aminoácidos. A vitamina B9, que é o folato, é fundamental para coordenar a divisão celular e aprimoramento genético. E a vitamina B12, que é a cobalamina, tão importante a B12, né? Necessária para a conversão de gordura e proteína e energia, além de atuar no DNA. Então, se você... e tem uma outra questão aí também do complexo B, principalmente da vitamina B12, que a vitamina B12 ela é uma das responsáveis pela produção da bainha de mielina, que reveste todos os nossos neurônios e principalmente o nervo vago que sai da base do cérebro e ele corre o corpo inteiro levando e trazendo informações. As fibras do nervo vago são todas encapadas com a bainha de mielina, que é uma proteção de um lipídio, uma gordura que tem lá. Agora, você imagina você ter um complexo no seu corpo, é literalmente onde corre eletricidade e energia desencapado, entendeu? Deixa eu voltar para mostrar a carinha dele lá, porque eu tenho orgulho do nosso complexo B. Olha só, nós temos um complexo realmente completo do complexo B, mais a colina, né? A colina, na realidade, ela é a vitamina B8 e ela é responsável por não deixar o fígado gorduroso, por não deixar as células ficarem acumulando gordura no corpo,
entendeu? Importantíssimo no nosso dia a dia e dentro desse assunto aí que nós estamos levando hoje aqui, que é uma boa produção, manutenção dos componentes do sistema metabólico, né? E quais vitaminas mais? Outras vitaminas importantes para a saúde metabólica. A vitamina D. Estudos indicam a sua importância na função muscular, imunidade e regulação inflamatória e que afeta o equilíbrio metabólico também. A vitamina C é um potente antioxidante que protege as células durante os processos metabólicos. E as vitaminas do complexo B, elas são hidrossolúveis, o que significa que elas não são armazenadas no corpo e precisam ser repostas diariamente, né? Você vai lá, você vai xixi, o que não der usado vai ser jogado fora, não vai ser guardado. Repostas diariamente por meio de uma alimentação equilibrada e de uma suplementação. Falamos de vitamina, estamos falando do processo metabólico. Nossa, mas esse cara não vai falar de exercício, não vai falar de restrição calórica, não sei o que. Meu, nós estamos conversando da base do problema. Da base do problema. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Todo mundo sabe que se você comer demais, você vai ficar doente. Aliás, hoje em dia, você não vai ficar só obeso, você vai ficar inflamado, intoxicado, literalmente. Então, os minerais participam do metabolismo humano, eles são fundamentais e participam ativamente do metabolismo humano. Eles não produzem energia diretamente, mas eles atuam como cofatores e reguladores em diversas reações bioquímicas e aceleração metabólica. Então, de que forma que os minerais eles atuam, né? Ação enzimática, minerais fazem parte do sistema enzimático, eles regulam o metabolismo, metais como zinco, magnésio e ferro, cobre e manganês, catalisam reações detox e atuam como componentes ativos das enzimas. Produção de energia, o magnésio, por exemplo, né? Ele é essencial para a produção de adenosina trifosfato, que é a principal molécula da energia das células. O que é adenosina trifosfato? O ATP. O ATP. Você precisa não só do complexo B, mas você precisa do magnésio no seu corpo também o tempo todo. Principais participações no nosso metabolismo, olha que legal. Regulação hormonal, o iodo, ele regula o metabolismo da tireoide, enquanto o cromo é um componente ativo no fator da tolerância à glicose. Sinalização e impulso, sódio e potássio são cruciais para a transmissão de impulso nervoso e equilíbrio osmótico. Função estrutural, o cálcio e o fósforo participam da formação e manutenção de ossos e dentes. Transporte, o ferro é vital, a gente sabe disso, para o transporte do oxigênio no sangue. Então, aí informação importante sobre os minerais do nosso corpo, né? O cálcio, saúde óssea e contração muscular. O magnésio, produção do ATP e contração muscular. O ferro, transporte de oxigênio. O zinco e o selênio, função imunológica e proteção antioxidante. O sódio e o potássio, trabalhos e impulsos nervosos, né? Então, o corpo humano não produz esses elementos, portanto, eles devem ser obtidos através de uma dieta equilibrada da alimentação e de uma suplementação de minerais e vitaminas. E nós temos a solução aqui maravilhosa, que é o quê? O trio Catal, né? O trio Catal Minerals. E o que nós temos nele ali? Nós temos o cromo, o iodo, o zinco e o selênio. Nós temos ali o iodo, o zinco e o selênio nesse trio catal fundamental. E ali do lado nós temos separado, isolado, o cromo. Então, fica a dica para vocês aí do seguinte: se você tiver um entrave no metabolismo e essa dificuldade metabólica, ela está vindo de apesar que o lance é bidirecional, viu? Que ela está vindo de uma disfunção, por exemplo, da tireoide, de uma resistência insulínica, né? Que elas desaceleram, não é? O processo metabólico. Por favor, coloque no protocolo o trio Catal e o iodo e o cromo minerals aí.
entendeu? Eles são fundamentais para acelerar o processo metabólico, tomar conta da tireoide, não é? Regular aí essa resistência insulínica dos receptores celulares através do cromo, mas vocês pensem numa dupla aí maravilhosa para modular, principalmente questão hormonal do corpo feminino. Cromo, iodo, zinco e selênio. Trio catal e o iodo mineral. E o cromo mineral. Entraves do metabolismo, sedentarismo e falta de massa muscular. Tecido muscular ele é metabolicamente ativo. Quem tem menos massa magra, quem perdeu muito massa magra, queima menos caloria em repouso. O metabolismo em repouso, ele é chamado de metabolismo basal ou lento, mas ele representa de 60 a 75% do gasto calórico. Quando você está quieto, você está dormindo, você está lá sem fazer exercício nenhum, o seu metabolismo ele está gastando uma energia. E é fundamental que ele gaste, entendeu? Só que se você não tiver a nutrição adequada, ele vai tirar isso aí da massa magra que o metabolismo precisa funcionar de alguma forma. O que a gente pode indicar para que você tenha ganho de massa magra, não é? E você promova, né, o funcionamento de metabolismo basal funcional é fazer uma caminhada, usar a creatina e o whey protein. Mais entraves do metabolismo, privação do sono, dormir mal ou visualizar telas até tarde, reduz a melatonina e eleva a resistência à insulina, afetando o controle da glicose. Essa questão do sono, ela é tão fundamental que ela compreende tantos mecanismos, não é? Se você não dorme, o seu sistema imunológico ele não funciona direito. Todos os sistemas, o metabolismo ele fica capenga, entendeu? Porque se você não dorme, não tem eliminação de detritos, não tem renovação celular, e o que é pior, existe um equipamento dentro do nosso cérebro que ele faz uma limpeza nos neurônios e nas sinapses neurais, e esse mecanismo ele só funciona se você estiver dormindo direito. Se você não estiver dormindo direito, se você não apagar no sono, os neurônios eles não relaxam o suficiente para soltar a sujeira, entendeu? É fundamental dormir de verdade. O que que nós temos aí? Nós temos o Calme Catal, que ele é maravilhoso, eu uso ele há mais de 4 meses. Regulou o meu sono, mudou muita coisa, melhorou o meu despertar, eu paro de acordar durante a noite. Ele, por incrível que pareça, ele modula até a qualidade dos sonhos. Obviamente, porque ele está modulando a qualidade através ali do triptofano da melatonina e da vitamina B5, ele está melhorando o quê? Ele está melhorando conexões neurais. Isso aí tem um reflexo profundo no nosso sono, né? Precisamos dormir direito. Como é que a gente consegue? Eu vou comer pouco à noite para deixar a fábrica em paz, porque é hora da faxina, e vou tomar Calme Catal e o Mag Catal. Eu tomo, né? 2 Calme Catal à noite e 3 Mag Catal também. Obviamente que o profissional que foi indicar para você ou seu representante, ele vai te indicar em função do que você reclamar, né, da gravidade aí. Mas é terrível, eu atendo muita gente nas avaliações de iridologia e é fundamental para mim, dentro do processo de envelhecimento precoce, perguntar se a pessoa está dormindo direito. Aí eu pergunto para ela que nota que ela dá no sono dela. Meu, é muito triste. 80% fala 60%. Eu falo antes da pessoa, que nota que você dá para o seu sono? Eu falo 60%. Ela falou 60%. Não é o sono que eu desejo para ninguém e não é o sono que eu queria para mim. Eu queria pelo menos os 80%. Aí é óbvio, né, que eu corro lá e indico calme catal e o magnésio, que é fundamental para uma noite relaxada,
para efetivamente, não é, relaxar lá as estruturas cerebrais e você poder é, 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 eliminar a sujeira, viu? Nós temos o sistema linfático, né? Que o sistema linfático faz parte do sistema imunológico, e a linfa, ela leva os nutrientes para o corpo onde o sangue não leva, onde os microvasos não entram, a linfa ela leva. Então, o nosso sistema linfático, se você caminha, se você bebe magnésio, se você dorme direito, se você ajuda o seu metabolismo a funcionar, o seu sistema linfático não deixa você acordar inchada, não deixa você ganhar peso. Mas dentro do cérebro, esse sistema se chama sistema linfático. É o sistema que precisa que você durma à noite para ele mobilizar toda a estrutura cerebral, então, relaxada e limpar lá as placas beta-amiloides, colocar para fora, para que no futuro você não tenha Parkinson e nem Alzheimer. Miguel está falando para mim que o calme-catal e o magnésio juntos, e eu posso colocar aqui, inclusive, o Vital Zen, eles previnem contra Alzheimer e Parkinson. Aí eu respondo para vocês, eu não tenho dúvida nenhuma. Tá? Dormir bem melhora o meu metabolismo? Tem várias explicações aí, né? Dormir pouco aumenta o cortisol, sabota o emagrecimento. O sono profundo, ele libera o GH, que é o hormônio do crescimento, que é um renovador celular. Queima gordura e constrói músculo lá, lembra? Metabolismo basal, à noite na cama, ele gasta até 65%, 75% da energia. Se você dormir legal, você vai emagrecer na cama. Aliás, é na cama que você emagrece mais. Entendeu? E não é só namorando, não. É porque o seu metabolismo, quando ele está legal, o que ele faz? Ele queima combustível. Não vê que a gente chama isso tudo bonitão? É sem barriguinha, pele legal, cabelo legal. Isto quando a gente dorme direito. Aí você perde peso. Privação de sono reduz testosterona em até 15% em uma semana. Consolida a memória e melhora o foco e a clareza mental se você dormir direito. Regula a insulina e reduz o risco de diabetes tipo 2. Menos sono, mais fome, mais compulsão e mais gordura visceral. A privação do sono. E para piorar, se você tiver desbiose intestinal, ela vai literalmente acabar com o resto de leptina e grelina que seu intestino produz, entendeu? Então, de 7 a 9 horas de sono é a dose mínima para uma vida longa e para a faxina cerebral tão importante, hein, durante o sono. Mais entraves do metabolismo, ultraprocessados e açúcares, refrigerante, suco de caixinha, salgadinho, contém calorias vazias, elas geram picos rápidos de insulina, favorece o armazenamento de gordura, aditivos químicos, corantes e conservantes, desacelera o metabolismo, altera a microbiota intestinal, inflama e causa resistência insulínica, um quadro que impede a queima de gordura e desacelera o ritmo metabólico. Nossa, mas já vai quase 1 hora e pá aqui, e o cara não falou, não deu a fórmula, né, para mim emagrecer, para o meu metabolismo acelerar, né? Sem querer ofender ninguém. Isso é um problema seu. Você tem que parar de judiar do corpo com porcaria. Parar de entrar no supermercado e ficar jogando caixa colorida dentro do carrinho. Sabe o que você pode fazer quando você for no supermercado? Faz que nem eu faço. Eu penso assim, ó. O que é que a minha avó compraria se ela entrasse comigo nesse supermercado? Ela ia rodar corredor por corredor, ia ficar assustada, né? A minha, do jeito que ela tinha uma percepção legal das coisas, ela ia falar: isso aí mata, isso aí mata, isso aí mata, sem saber o que era, entendeu? Então, prestem atenção no que vocês estão comendo, porque tem um cunhado meu que ele fala, né? É comer, é legal, o duro é aquilo sair do seu corpo. Meu estado psicológico afeta meu metabolismo, o emocional afeta a liberação de hormônios como cortisol e adrenalina, levando ao ganho de gordura abdominal. Compulsão alimentar aumenta a resistência à insulina e queda do gasto calórico. O estresse e a ansiedade mantém o cortisol lá em cima e crônico, aumenta o apetite e a preferência dos alimentos ricos em açúcar e gordura. O cortisol também destrói leptina e grelina, que são hormônios responsáveis por fome e saciedade.
dificulta o controle glicêmico e favorece o acúmulo de gordura. Cerca de 30% dos casos de depressão estão ligados a esses processos inflamatórios no corpo, causando fadiga intensa, lentidão do processo celular e o metabolismo no chão. Tudo começa lá no emocional. E a explicação, ela é assustadora. Vamos a ela. O que que o cortisol que eu produzo o tempo todo faz com o meu citoesqueleto? Nossa, lá vem o Miguel com esses papos de novo. Eu volto, eu venho e vou voltar um monte de vez. O citoesqueleto, para quem não estava aqui nas outras aulas, é o esqueletinho das células. Tá aqui, ó. Ele é feito de proteínas e a função dele é armar a célula como se fosse uma lona de circo, para que todas as organelas e funções, inclusive DNA, cromossomo, mitocôndria, funcionem direito. Então, ó, o citoesqueleto, ele afeta diretamente o metabolismo, ele atua como um andaime, sabe o andaime de pedreiro, que se carrega para lá e para cá? Aquilo ali é o citoesqueleto das nossas células, porque ele organiza e ancora as enzimas, principalmente, a Q2 e a Q10, as organelas, como as mitocôndrias, e em posições específicas nas células, facilitando a transferência eficiente de substratos que promovam e mantenham o metabolismo. O cortisol derrete essa estrutura. Eu acho isso assustador. A nossa vantagem é que Deus ou o universo não desiste. E eu tenho certeza absoluta que nós vamos aprender através da física quântica e da epigenética que tem outras forças desconhecidas que nos mantêm vivos, porque a gente se irrita facilmente, a gente briga facilmente, a gente quer impor a nossa opinião através do grito, através da ofensa, literalmente o cortisol que você produz ali na hora. Ele destrói as estruturas físicas da célula. Agora você imagina como é que o palhaço vai fazer graça com a lona em cima dele. Como é que a mitocôndria e os microtúbulos de transferência de informação de uma mitocôndria para outra vai funcionar se a membrana celular está derrubada? Não tem espaço. E tem uma coisa interessante que dependendo da estrutura, os danos vêm mais rápidos, não é? Então descobriu-se que o cortisol ele destrói com extrema facilidade as estruturas dos quadris. Vocês vão lembrar de um monte de gente. Sabe aquela pessoa que ela é boa de briga? Ela quer prevalecer a ideia dela, ela não leva desaforo para casa, ela fala na cara mesmo, entendeu? E daí elas viram as costas e sai mancando. Eu já vi um monte de gente. Ah, o que que me deu? Ah, foi o ciático, passei nervoso. Meu, está destruindo seu quadril, porque você é boa de briga. Enquanto a gente não começar a enxergar a pessoa que está na nossa frente, o ser humano na nossa frente, como uma criatura em construção, como nós somos, a gente não vai enxergar os nossos defeitos. Você vai ficar procurando defeito no outro, você vai ficar nervoso, você vai ficar irritado e você vai ganhar um câncer. Porque se o citoesqueleto ele não estiver armado, mantendo a estrutura correta da célula, na replicagem celular, o seu DNA vai perder informação e essa informação vai criar uma célula disfuncional. E como tudo quer sobreviver, essa célula disfuncional, ela também quer sobreviver, mas ela vai crescer, criando uma neoplasia de disfunção porque ela é da vida isso aí. Lembra porque as pessoas recomendam? Quem está fazendo tratamento de câncer, quem enfrenta uma neoplasia, não coma açúcar, por favor. Porque a pessoa que está num processo quimioterápico ou radioterápico, se ela interromper a ingestão de açúcar, pelo menos ela interrompe a energia dessa célula disfuncional.
Mas vocês não se enganem. Eu não vou nem dizer o percentual aqui, senão eu vou parecer muito apocalíptico, mas as células são uma resposta a uma situação emocional traumática. Saíram até pesquisas já, né? O câncer de mama, geralmente, ele costuma aparecer 5 anos depois de uma separação, de uma traição, não é? De um rompimento traumático. E não vale a pena, minha gente. Ganhar briga na boca, se irritar com a limitação alheia, né? A resposta não, a resposta biofísica e fisiológica não é legal. Voltando ao nosso assunto, 2 horas depois, o que se deixava que eu tinha até as 3. Aí vamos supor que essa célula aí da foto seja uma célula adiposa. Se ela for uma célula adiposa, é pior ainda mais a situação. Entendeu? Quem é bravo não tem metabolismo legal. Quem é nervoso, quem é pavio curto, não tem metabolismo legal. Simples assim. Eu consigo melhorar o meu humor e os quadros de estresse e a minha ansiedade? Consegue com facilidade se você colocar o ômega 3 na sua alimentação, o calme-catal, o Vital Zen e o magnésio bendito aí, os 3 magnésios do calme-catal. Aqui daria para a gente conversar muito sobre eles, né? Mas fica esse protocolo. Eu tenho pavio curto. Eu fiquei assustado com essa história que esse doido aí contou. Que se eu ficar nervosa, eu desarmo um monte de tenda, um monte de circo dentro de mim. Não vai ter show, não vai ter, né, espetáculo da vida dentro de mim, porque eu fiquei nervoso. Nossa, mas que porcaria, não é não? Para a gente hoje pregar o amor, incentivar o respeito ao próximo, a gente tem que pedir socorro para a ciência, afortunadamente, né? Ainda bem. Pelo menos hoje a ciência ela serve, não é para ficar presa em gueto lá não, né? Na frente de um DR, mas para ela ser compartilhada e ela explicar que se você não tiver controle emocional sobre o seu espírito, a sua alma, né, sobre as suas emoções, você vai causar, você vai ofender, você vai magoar, mas você vai causar um mal muito grande para você. Dá para resumir tudo isso que você falou? Sim, o metabolismo, ele não é um destino fixo e determinado na sua vida, mas ele é basicamente uma resposta contínua ao seu estilo de vida. Lembra que eu falei há poucos minutos atrás? E se eu pareci grosso ou arrogante, vocês me desculpem, mas essa questão do metabolismo é um problema seu, pelo amor de Deus. Toma a rédea dessa situação. O metabolismo, ele regula todas as suas células. A situação está complicada, mas nós temos o laboratório Catal Médica aí nos dando todas as ferramentas para a gente se acudir nesse sentido. E é óbvio que nós estamos falando sobre metabolismo, mas se você cuida do metabolismo, que é a base do funcionamento humano, está cuidando da qualidade dos seus pensamentos, funcionamento cerebral, está cuidando da sua imunidade, não é? Porque você renova as células lá do sistema imunológico, né? Então, o metabolismo na base, nas células, que tem um reflexo muito grande no macro, que é o nosso corpo, ele precisa ser cuidado com ele, tem que prestar muita atenção. Antes de você for lá na padaria e comprar uma coxinha com a coca, você pensa bem do que você vai estar fazendo. Apavorar vocês, mas só mais um pouquinho. Cada pastel que você come, você tem que caminhar 7 quarteirões. Sem falar que mesmo que você elimine aquela energia excessiva ali, você já vai estar no processo de inflamação, porque o óleo de soja, ele é altamente inflamatório. E é perigoso você ter uma depressãozinha à noite. Porque essa inflamação que você causou lá na microbiota, através de um óleo de origem vegetal, de grãos manipulados, inclusive, ele vai brecar no seu intestino a produção de serotonina e vai te dar tristeza. Para reverter esses entraves, é recomendado melhorar a qualidade do sono, focar em algum exercício físico diário e prático, como a caminhada,
E cuidar das emoções e manter uma rotina de alimentação balanceada. Não precisa mais fazer, eu não preciso mais fazer discurso do que você deve ou não deve comer. Todo mundo sabe dos benefícios do ovo. Todo mundo sabe dos benefícios do azeite de oliva, não é? Todo mundo sabe dos benefícios do abacate. Meu, o abacate, ele é uma bênção na vida da pessoa. O abacate, ele tem até ômega 9. O abacate, ele encapa a bainha de mielina. Se você tiver uma pessoa que tem tremor essencial, dê um presente para ela. Compra o complexo B e começa a dar abacate maduro para ela comer de manhã. Abacate é uma bênção na terceira idade. Alimentação natural, né? E entrem, começa a entrar com preconceito dentro de supermercados. A hora que você compra uma lasanha bonita, essa tem 1,5 kg, tem uma ali de 2 kg. Meu, aquilo ali tem carboidrato simples, conservante, pigmentos. E o que que acontece? Você come, o intestino fala assim para o cérebro: olha, ele está comendo aqui, já vai fazer uma meia hora, hein? Eu não estou encontrando cálcio, não estou encontrando mineral, não estou encontrando nada. Porque os receptores celulares acreditam que quando você abre a boca para comer alguma coisa, eles vão ganhar alguma coisa. É um anseio das células. O que que o cérebro fala para as células lá, no intestino, do estômago, do intestino? Ah, come mais. Quem sabe daqui a pouco não aparece aí, né? Sabe o que que vai aparecer? Demonte, açúcar, glicose. Outra coisa importante é importante que eu digo para vocês aqui é para vocês pararem de tomar líquido durante as refeições. Ah, mas só água. Não, para, depois você toma. Ah, mas não consigo comer sem uma coquinha. Para com isso, meu irmão. Sabe o que acontece? A gente come carboidrato o tempo todo, não tem como fugir disso. Mas no processo metabólico, principalmente os carboidratos simples, que é o que mais a gente come, eles são convertidos em glicose o tempo todo. E se você tomar um copo de coca, diet ou zero, sei lá o quê, ou um copo de água durante a sua refeição, você vai aumentar os receptores para a glicose, para o açúcar no seu corpo. Você vai ter um pico glicêmico rápido, muito rápido, porque literalmente você vai distribuir açúcar no corpo inteiro, porque vira açúcar, tudo vira açúcar, né? Menos os carboidratos simples, menos frutas, legumes, proteínas. E aí, literalmente, eu tomei uma coca gelada e almocei, tomei aí um suco legal, gostoso, e almocei. Meu, sabe o que que você fez? Quando você toma líquido junto com as refeições, você transforma o seu corpo sagrado, uma barraquinha de garapa. Pico glicêmico vai lá para cima. Aí daí a pouco dá desânimo, prostração, queimação, dor de cabeça, tristeza. Vamos parar com isso? Vão parar de beber qualquer líquido durante as refeições, tá bom? Vai beber água depois, vai tomar seu refrigerante fora da refeição, senão você vai estar jogando glicose de mangueira assim nas células, ó. Não vale a pena. Autorrespeito. Autorrespeito. Exercite a gratidão. Ah, mas ele não está falando metabolismo? Eu estou. Nós estamos terminando. A gratidão melhora a função cerebral global. Segundo instituições como a Universidade de Harvard da Califórnia, praticar a gratidão libera neurotransmissores ligados ao bem-estar e transforma positivamente o funcionamento de todo o organismo. Quando você existe uma função holística tão poderosa na gratidão, e por trás, não, sem querer parecer leviano, por trás de toda a nossa conversa hoje, na maioria dos casos, existe um demônio chamado ego. O ego. Você fica doente por causa do ego, você briga por causa do ego, você mata por causa do ego. Você faz uma despesa de 500, 600 conto no supermercado cheio de porcaria por causa do ego.
porque falaram para você que é bom, se é caro, é bom. Entendeu? Então, o ego, como é que ele funciona na questão metabólica? O ego não quer saber se é para o bem, se é para o mal, se é saúde ou se não é saúde. O ego ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais, e você acaba fazendo o quê? Você acaba desacelerando o processo metabólico, né? Então, a gratidão ela faz o quê? A gratidão ela dilui o ego. A gratidão ela pede para o ego ficar quieto, porque a gratidão ela entende que tem alguma coisa que você está sendo útil para você e que você está se esquecendo de agradecer. Pela presença de outras pessoas na sua vida, inclusive aquelas que te dão problema e dor de cabeça. Se você tivesse que pagar uma faculdade para aprender tudo que você aprendeu com as pessoas odiosas que passaram na sua vida, você não ia ter grana para pagar, porque ia custar muito caro. Elas também foram importantes. Perdoa e segue seu caminho, entendeu? Entenda o outro ser humano que está na sua frente, como eu disse, como uma criatura num processo evolutivo, processo de criação. Ele tá criando um ser humano ali da forma que o ser humano deve ser. Então, agradeça a Deus pela oportunidade, agradeça a Deus pelas pessoas na sua vida, inclusive as pessoas difíceis, não é? E agradeça pelo fato de você ter uma casa para morar, você poder se alimentar, poder dormir e principalmente você poder agradecer por esses momentos de conhecimento e compartilhamento, né? E que você vai colocar em prática, porque você sabe o valor de uma existência, de uma vida, né? A gratidão, ela te dilui no todo, né? A gratidão dentro do processo epigenético, ela faz com que a natureza, com o universo, se for uma gratidão vinda do coração, o universo fala assim: finalmente eu estou te enxergando. Existe uma teoria do Einstein aí, chamada teoria do campo unificado, e ele desenvolveu essa teoria logo no final da vida dele, né? E ele falou que o último desejo dele seria encantar as pessoas com as coisas que ele descobriu através do campo unificado, né? Porque tudo está ligado, gente. A gente precisa de todo mundo precisa da gente, a natureza precisa da gente, a gente precisa desesperadamente da natureza. Já que a gente ainda está nesse processo de compartilhamento possível, vamos agradecer pela nossa existência e pela existência da vida e pela oportunidade de sempre poder melhorar cada vez mais em todos os sentidos, não só no sentido metabólico, tá bom? Gratidão pela paciência de vocês. Espero não ter feito muita gente dormir e até a próxima, se Deus quiser. Gratidão, Nivaldo, Érica, Fátima, Juliana, as queridas todas aí da Catal Medic, e até a próxima. O Gali, Estou aqui, querido. você não fez ninguém dormir, mas você fez a gente sonhar e entender que a vida é uma maravilha que nós precisamos construir e Nossa está responsabilidade. sempre e está sempre fazendo os reparos necessários para que a gente viva o tempo que for o nosso tempo com qualidade e com desempenho e com participação e cooperação. Valeu muito. Agradecemos a todos, né, Gali, pela Ó, presença. me lembrei aqui agora do rei Salomão, né? O Nivaldo está ali, ele vai lembrar, Oswaldo. Oswaldo, rei Salomão falava assim, entre outras palavras, né? A existência do ser humano ela poderia ser resumida em duas buscas: amor e sabedoria. É o que a gente procura fazer, meu irmão. Gratidão, viu? Muito feliz com a sua presença. Deus te abençoe.